Vamos fazer uma pergunta complementar para entender se essa concessão feita pelos Estados Unidos e pela União Europeia é mesmo para valer ou apenas um truque para engambelar o Brasil e colocar o Brasil numa situação desconfortável com seus aliados do BRICS, em troca, sabe-se lá de que tipo de promessa. Os Estados Unidos e a União Europeia têm algum interesse na paz? Essa é a quinta pergunta. E eu vou responder a vocês que não. E não é por maldade, não é por uma questão moral, é um cálculo. Os Estados Unidos e a União Europeia estão convencidos, e basta escutar o último discurso de Biden quando ele esteve em Kiev, basta escutar o discurso do secretário de Estado norte-americano, do representante dos Estados Unidos na ONU, depois da votação do dia 23, e ficará muito fácil entender que os Estados Unidos e a União Europeia não abdicam de uma escalada de violência na Ucrânia em proteção aos exércitos de Zelensky para combater a Rússia cada vez com maior suporte militar. Eles afirmam isso. Esse é o teor do discurso do Biden. Esse é o teor do discurso da OTAN. Esse é o teor das principais autoridades da Europa e dos Estados Unidos. Qual é o cálculo que está presente nessa escalada? É relativamente simples. É um cálculo com 3 objetivos. Quanto mais prolongada for a guerra, calculam os Estados Unidos e a OTAN, maiores serão as chances de levar a Rússia a algum tipo de crise econômico-social que se transforme numa crise política e possa levar à queda do governo de Putin, de Vladimir Putin, o atual presidente russo. Há uma aposta implícita no prolongamento da guerra de que isso, mais cedo ou mais tarde, levará à queda do governo de Putin e à ascensão de setores liberais pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, pró-União Europeia dentro da própria Rússia. Esses setores liberais lideraram a Rússia nos anos 90, na época em que Boris Yeltsin presidiu o país. Boris Yeltsin se transformou num vassalo dos Estados Unidos e da própria OTAN. E esses setores são os que os Estados Unidos e a União Europeia desejam que retornem ao governo em Moscou. E o prolongamento da guerra poderia poderia ajudar essa operação. Segundo objetivo, nunca, desde a guerra do Vietnã, nunca o complexo bélico industrial ganhou tanto dinheiro como na guerra da Ucrânia. É tamanha a quantidade de armamentos e munições fornecidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia e pela OTAN para a Ucrânia que, para manter esse fluxo de armamento, foi necessário multiplicar as encomendas militares das principais nações da OTAN. As fábricas de armas dos Estados Unidos e da Europa estão a pleno vapor, multiplicando em muito sua produção armamentista. Basta ver o que está acontecendo com o orçamento militar na Europa. O da Alemanha praticamente dobrou, o da França subiu 60%, o do Reino Unido 70%. É muito dinheiro no complexo bélico industrial. E essa mamata, o complexo bélico industrial, que é um setor econômico de muita importância nos Estados Unidos e na Europa, dessa mamata eles não querem abrir mão. Quanto mais a guerra se prolongar, mais dinheiro esse setor irá fazer. Terceiro elemento. Os Estados Unidos e a OTAN acreditam, e basta analisarmos suas declarações e atitudes para percebermos isso com bastante clareza, os Estados Unidos e a OTAN acreditam que quanto mais prolongada for a guerra, maiores as chances de colocar a China em dificuldades. Dificuldades que podem ser de vários tipos. Primeiro, pode ser econômica, obrigando a China a se comprometer com a defesa, com o abastecimento militar da Rússia, o que obrigaria a China a aumentar os seus gastos orçamentários com questões militares, retirando recursos de outras áreas da economia.
é uma manobra semelhante à que os Estados Unidos fez na Guerra Fria com a União Soviética, obrigar a União Soviética a gastar uma parte cada vez maior do seu orçamento na sustentação de seu sistema de defesa. Então, quanto mais belicoso o ambiente internacional, quanto mais belicista, quanto mais militarista for esse ambiente, mais a China seria obrigada a gastar recursos com seu sistema de defesa, até mesmo em suporte à Rússia, e isso poderia debilitar a economia chinesa, como no passado debilitou a economia da União Soviética. Para isso, a guerra precisa se prolongar. Como vocês podem ver, 3 objetivos muito claros de por que Estados Unidos e o conjunto da OTAN desejam a continuidade da guerra. Ironicamente, quem pode desejar a paz o mais rápido possível é a Rússia. A Rússia conseguiu, em um ano de guerra, apesar dos problemas que enfrentou, apesar da guerra não ter sido rápida como Moscou imaginava que seria, apesar da Rússia ter cometido erros militares muito importantes, a Rússia saiu de uma situação na qual a área de maioria russa na Ucrânia estava desprotegida a uma situação na qual a Rússia hoje controla, repito, aproximadamente 20% do território ucraniano. Além da Crimeia, 4 oblasts, incluindo os 2 principais do Donbas, Lugansk e Donetsk. Portanto, se nesse momento fosse feito um acordo de paz em que a Rússia pudesse trocar a paz pela incorporação, pelo menos, de 2 dos oblasts, Lugansk e Donetsk, abrindo mão até dos outros 2, de Kherson e de Zaporizhzhia, para a Rússia estava de bom tamanho, se comparada à situação que ela vivia antes do 24 de fevereiro de 2022. Um pacto que permitisse até mesmo a realização de novos referendos, como eram previstos pelos acordos de Minsk I e Minsk II. Realização de novos referendos no Donbas, referentes que decidissem se a população daquelas 2 repúblicas querem ou não se incorporar à Rússia, um acordo que previsse novos referendos e que permitisse, eventualmente, a Ucrânia entrar para a União Europeia, mas não para a OTAN, um acordo que garantisse um sistema de defesa aos interesses russos, para a Rússia estava ótimo fazer a paz agora mesmo, desde que essas condições mínimas fossem atendidas. Vocês podem ver, portanto, que o interesse pela paz não está no Ocidente, nas potências capitalistas do Ocidente, nos Estados Unidos ou na OTAN, ou nesse governo corrupto que é o de Zelensky, que desvia boa parte dos recursos que são entregues para sustentar o esforço de guerra. Se há algum potencial interesse pela paz, ele se localiza do lado russo. Isso também mostra como é hipócrita e sem qualquer sentido real a tal concessão que os Estados Unidos e a União Europeia teriam feito na resolução da ONU, eventualmente para atender propostas ou pressões brasileiras.